Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PodMap. Estamos aqui mais uma vez, né, Cíntia? Firmes e fortes. Vamos lá, pessoal, para mais um episódio desse novo projeto aqui da Igreja Metodista em Palmas, né? É o PodMap. Sejam todos bem-vindos. E antes de tudo, Cíntia... Tem recadinho, né, Felipe, que a gente não pode esquecer. Gente, curte, comenta, compartilha, manda aí para todo mundo, porque é sucesso. E olha, quer ficar por dentro das programações da igreja? Tem bastante coisa. Entra no nosso site, o link vai estar aí na descrição desse vídeo, né, Felipe? Tá aqui. Você pode saber de tudo, horário, programação, e vem com a gente. Vamos lá. Galera, estamos aqui mais uma vez, né? Olhando ali para nossa logo, né? Esse coração aquecido. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reino, né? É chegado esse reino, mas que reino é esse? E a gente está aqui com a nossa bispa, né? Seja bem-vinda, bispa. Obrigada. Se apresente aí para as pessoas que ainda não te conhecem, né? Certo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse tempo na Igreja de Palmas, né? Um final de semana também de muita celebração aqui, alegria. Meu nome é Ideide, não é um nome muito comum. Ideide Brito Torres, eu sou pastora da Igreja Metodista. Nesse ano agora de 2024, eu completei 20 anos de ordenação presbiteral na igreja. 25 anos eu sou pastora. Eu sou mineira de origem, né? Já tem 8 anos que a gente está aqui na superintendência da Oitava. A Oitava região é composta pelo Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso. E no último concílio geral, a gente recebeu também o Campo Missionário do Rio Grande do Norte. E nessa extensão, a gente tem feito aí o nosso trabalho, né? Acompanhando pastores, pastoras, missionários e igrejas, desenvolvendo aí projetos missionários e sociais também, né? E avançando aí pelo reino de Deus, conforme o Senhor tem nos vocacionado. Amém. E já falando sobre reino, né? Mas e aí, né? A gente fala muito sobre reino, né? A gente ouve se falar, tem muitos sermões sobre o reino. Mas o que é esse reino, né? É chegado o reino, mas que reino é esse? É muito interessante a gente acompanhar isso assim do ponto de vista da teologia bíblica, porque para nós que vivemos em uma democracia, a noção de reino é meio mística, eu acho. Às vezes eu converso com algumas pessoas e dá uma impressão que quando a gente pensa em reino de Deus, a gente está pensando nas princesas da Disney. Exatamente. Tudo longe, muito glamouroso e muito bonito. Mas a palavra de Deus, ela tem algumas expressões para a gente, não é? Assim, eu acho que são importantes. Eu vou começar aí por uma noção de Antigo Testamento, né? Quando a palavra de Deus ela fala do início do povo de Israel, a ideia que se tinha era um governo de tribos. Então, não era o objetivo de Deus no início que houvesse um rei em Israel, por exemplo, politicamente falando, né? Então, a noção do reino de Deus não é uma noção de trono, não é uma noção de um rei sentado lá todo poderoso que determina vida e morte, mas é um conjunto de vivências, um conjunto de valores que nortearia a vida das pessoas. Então, é muito importante não confundir reino de Deus com políticas humanas, porque todo rei humano, ele sempre dá e passa, né? Ele vai morrer em algum momento. Então, a Bíblia fala assim, o reino de Deus ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele é um estado de ânimo, um estado de fé, um estado interior, que obviamente se reflete e se espalha ao redor. Então, se alguém traz o reino de Deus dentro de si, esse reino vai ser manifesto também ao seu redor. Tem uma imagem muito bonita nos Salmos que diz assim, que aquela pessoa que tem o Senhor, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Então, é uma transformação que acontece a partir das pessoas, né? Acho que esse é um primeiro conceito. Não confundir isso com qualquer governo político humano. Jesus, ele, quando está sendo crucificado, ele também diz assim, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, eu chamaria meus anjos, eles iam vir aqui, a gente ia começar uma guerra, não é? Eu ia sentar no trono e beleza. Mas não é desse mundo. É algo que a gente espera, porém também é algo que já é. Né? E alguns teólogos gostam dessa expressão, né? O reino ainda não é e já é. Para dizer que ele ocorre dentro da gente,
mas que o alvo final que a Bíblia traz para a gente é um espalhar da presença de Deus, da glória do Senhor e do conhecimento de Deus sobre a terra, que aí sim traria um estado de plenitude, de justiça, de equidade, de salvação propriamente dito, né? E, Bispa, quando a senhora fala, fica bem claro do viver o reino de Deus, né? Como viver o reino de Deus aqui na Terra? Porque a partir das nossas experiências humanas, já falou, às vezes a gente pensa que é tão... Uhum. É quando for para a glória. Eu tenho participado de um grupo de discipulado e lá tem um bispo da Igreja Metodista Livre que é o Daniel Weibe. E nós temos falado muito sobre... hoje o nosso tema lá, na verdade, tem sido como aprender sobre o descanso. E o descanso como uma posição ativa. E no meio dessas discussões, a imagem do reino de Deus aparece, porque vem a percepção da dependência e tudo mais, né? E acho que ele falou lá uma coisa na semana passada que eu acho que ilustra bem o que você está perguntando. Ele disse assim, eu estava lendo a Bíblia e lá diz assim, o reino de Deus é alcançado por esforço. E só aqueles que se esforçam o alcançam. E sempre que eu pensei nesse texto, ele disse, e eu concordei com ele, que toda vez que a gente pensa nesse texto, o que vem na nossa cabeça é o esforço do trabalho. Bom, o reino de Deus é alcançado por esforço, então eu tenho que trabalhar muito pelo reino. Eu tenho que atuar politicamente, eu tenho que atuar religiosamente, eu tenho que atuar socialmente, eu tenho que interferir nas injustiças que acontecem nesse mundo, aí o reino vai chegar. Mas ele diz assim, eu estava lendo e de repente me veio outra coisa. Me veio o fato de que o reino de Deus ele é alcançado por esforço, pelo esforço da fé. A fé é um esforço. Porque esse mundo não nos diz que o reino de Deus vai vir. Quando a gente olha, não parece que vai ter justiça. Não parece que vai ter equidade. A gente que é mulher, por exemplo, pensa assim, não, agora a gente vai ter um respeito, né? Os homens não vão mais matar a gente porque a lei do feminicídio foi aprovada, a gente não vai mais sofrer violência e abuso nas ruas. E todo dia, dentro e fora da igreja, a gente ouve e vê casos que isso está acontecendo. E aí a gente, às vezes, deixar de esperar, né? A gente desespera do reino. E aí ele diz, eu tenho aprendido que a fé é o grande esforço para a vinda do reino. Porque aquilo que ainda não se manifestou, como João fala, né? Assim, não se manifestou a glória do Filho de Deus. E quando ela se manifestar, nós também seremos manifestados com ele em glória. Então, quando as coisas não são manifestas, a gente tem a tendência de achar que elas não estão acontecendo. Então, eu acho que a maioria das pessoas, mesmo dentro da igreja, corre o risco de viver aquilo que o Craig Groeschel chama do cristão ateu. Ele tem um livro chamado Cristão Ateu, que é assim, para mim foi uma revolução ler aquilo. Meu Deus, eu sou muito mais ateia do que eu jamais imaginei. Porque ele diz, são cristãos que creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Eu acho que essa é a grande dificuldade da gente. A gente vem para o culto, a gente canta, ora, a gente chora aqui, e a gente às vezes tem muitas catarses emocionais. Mas no dia a dia da gente, quando as coisas acontecem de fato, a gente não tem a esperança que Deus vai interferir naquela situação. E aí, quando Deus interfere, a gente fala assim, graças a Deus que não depende de nós. Exatamente. Graças a Deus que não depende de nós. E Deus está sempre manifestando, e Deus está sempre tendo paciência com a gente, de aos poucos nos dar provas de que Ele continua existindo, que Ele continua operante nesse mundo. E só porque eu não vejo, não significa que não está acontecendo. Então, eu acho que para a maioria das pessoas que esperam o reino de Deus, uma palavra que precisa vir é de que a fé, ela é uma resistência. E aí, assim, não me entenda mal, mas eu falei isso outro dia, alguém não me compreendeu muito bem, mas eu estava sendo poética. Que fé é um pouco teimosia. As circunstâncias estão indo para outro lado. Seria mais fácil de existir, mas a gente continua teimosamente crendo. Não é? E é uma teimosia submissa, né? Uma teimosia contra esse mundo e a favor daquilo do que Deus tem prometido para a gente. Então, o reino de Deus ele é alcançado pelo esforço da nossa fé. A nossa fé não é uma coisa que a gente recebe e ela é estática, alegre e prazerosa.
ter fé é como ir na academia todo dia. Quando você pensa que levantou o peso, o treinador vem e aumenta o peso. E aí você tem que começar o esforço de novo. Mas o que ele deseja? Ele deseja que você aumente a sua resistência conforme ele aumenta o peso. Então, o aumento do peso não é negativo, é positivo. Você vai crescer na sua fé conforme também você vencer as resistências à descrença, sabe? Eu acho que o reino de Deus é essa tensão, né? Constante entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu espero. E se eu vivo essa tensão, eu começo a ver coisas que talvez eu só esperaria. Elas começam a acontecer. Mas eu tenho que ter esse esforço constante, né? O reino me custa. Ele não é de graça, né? Ele custa para Deus e custa para a gente também. Amém. A gente já começou quebrando paradigmas aí, né? Porque a gente tem muito disso, né? A gente tem uma visão sobre o que é reino aqui, né? A gente às vezes tenta levar isso para Deus também, né? E a gente entender que o reino de Deus é totalmente diferente, né? Ao mesmo tempo que eu sou servo, eu também sou filho, né? E no reino hoje que a gente tem aqui, organizacional, não existe isso, né? Ou você é servo ou você é príncipe, né? Então não existe isso. Ou você é da família real ou não. Não mistura, né? Mas, por um outro lado, não quer dizer que o reino de Deus não tem uma organização, né? Aí entra os princípios do reino, né? Porque a igreja também precisa ter princípio. Nós, como igreja, também precisamos desses princípios do reino. E como ser uma igreja que vive esses princípios do reino? Jesus Cristo, ele colocou alguns paradigmas para os discípulos, né? Quando ele diz assim, olha, lá no mundo os governantes mandam sobre eles e aqueles que têm poder decidem a vida e a morte das pessoas. Entre vocês não será assim. Então, Jesus já coloca um princípio de subversão do reino, porque embora haja organização, não há propriamente hierarquia, no sentido normal de um reinado. Vamos pensar que Jesus está falando sobre reino, não é nem hoje como a rainha da Inglaterra ou o rei da Espanha, que o povo brinca, né? Reina, mas não governa. Exato. Mas naquele tempo o rei tem um poder de vida e morte sobre os discípulos, né? E eu acho que quando a gente fala de princípio e de hierarquia, eu queria contar uma história para vocês, que eu acho que ilustra isso muito. É uma história muito linda de um autor que eu admiro demais, chamado Soren Kierkegaard. E ele conta a seguinte história sobre como Jesus sinaliza o reino de Deus para a gente. E ele diz que um rei estava na janela do seu castelo quando ele viu uma camponesa vendendo flores. E ele se apaixonou por aquela camponesa. E ele pensou assim, se eu pegar o meu exército, o branco, e eu chegar diante dessa camponesa, e eu perguntar para ela se ela me ama, é claro que ela vai me amar. Porque eu sou o rei. Se eu botar minha coroa, meu manto, né? E eu chegar diante dela e perguntar se ela me ama, ela vai dizer que me ama. Mas eu nunca vou saber se isso é verdade. Porque eu sou o rei. Eu não quero que ela me ame porque eu sou o rei. Quero que ela me ame quem eu sou, né? E ele ficou pensando sobre isso muitos dias, o que ele ia fazer para que de fato a camponesa o amasse. E aí um dia ele saiu do seu castelo, deixou a capa, deixou a sua coroa, vestiu-se com as roupas de um camponês e foi ao encontro da camponesa. E aí quando a gente conta essa história, e a história termina assim, e aí sempre alguém fica frustrado e me pergunta, mas e aí, o que deu? Qual que é a história? Eu fiquei E aí? Qual o final? curioso agora também. Não sei, depende da camponesa. E aí ele conta essa história para ilustrar para a gente o processo da encarnação e o nosso processo da aceitação de Jesus Cristo. O reino de Deus, ele é um reino de amor. É a base do reino de Deus, é o amor. O que o amor pressupõe? O amor pressupõe a livre escolha do outro. Eu posso amar você, mas de jeito nenhum eu posso te obrigar a me amar. Esse é o risco que Deus corre. O risco dele criar uma criatura e dar livre-arbítrio para essa criatura. Porém, o único jeito de Deus saber se ele vai ser amado de verdade é quando ele sofre o risco. Então, às vezes, a igreja do Senhor, ela quer impor o reino de Deus pela força
E a palavra de Deus diz lá nos profetas, o reino de Deus não é alcançado pela força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então o reino de Deus, ele é o risco do amor. Você pode ser amado ou pode ser rejeitado, mas o único risco verdadeiro que vale é você descobrir se de fato aquela pessoa está te amando por quem você é e não pelo que você pode oferecer. Então, é claro, você disse aí no início da nossa conversa que as pessoas esperam alguma coisa de Deus, não é? E elas esperam receber alguma coisa por seguir ao Senhor. E Deus faz promessas das muitas coisas que a gente pode receber. Jesus Cristo, por exemplo, promete família. Aquele que me segue vai ter muitos pais, e mães e irmãos, não é? Jesus promete também que aquele que o recebe vai ter o Espírito Santo. Aquele que o recebe vai ter coragem para falar diante de reis, de autoridades. Aquele que o recebe vai poder fazer muitos milagres no nome dele. Expulsar demônio, curar o enfermo, ressuscitar os mortos. Jesus prometeu isso tudo também. Mas Jesus também prometeu, vocês vão sofrer pra dedéu. Exatamente. Vocês vão ter assim muitos problemas. Vocês vão ter aflições, sabe assim? Literalmente o bicho vai pegar. O diabo e o inferno vão se levantar contra vocês. Mas aí a pergunta é a mesma pergunta que o rei fazia no castelo, assim. A camponesa vale a pena eu deixar aquilo que eu tenho? E o reino de Deus vale a pena de deixar aquilo que eu tenho? Do mesmo jeito que Deus se arriscou na encarnação, deixando tudo para vir ao nosso encontro, quem entende isso também acha que vale a pena deixar, porque o que se ganha é muito maior. E às vezes a gente só consegue ver isso no tempo. Assim, nos meus 25 anos de ministério, eu agora começo a ter um vislumbre disso, sabe? Assim, eu olho para trás e eu vejo as pessoas que eu pastoreei quando elas eram crianças. Eu vejo os casos de violência que eu interferi com o meu ministério. Eu vejo um casamento que ia ser abalado lá em 2000, e aí agora o pai está me telefonando e dizendo assim, pastora, você pode vir no casamento do meu filho? É claro que tem um lado que eu estou ficando velho, né? Mas tem um lado bom que eu olho e digo, esse menino não teria escolhido essa esposa, não teria tido esse emprego, não escolheria essa carreira se eu lá atrás não tivesse interferido no alcoolismo do pai dele. Ele poderia hoje ser um alcoólatra, porque esse era o modelo que ele tinha. Eu estava vivendo uma situação em que muitos meninos na nossa igreja que eu pastoreei antes de vir para cá não queriam estudar, não é? E aí, de repente, eu visitei um deles esses dias e ele veio lá me mostrar que agora ele está fazendo a segunda faculdade. E eu digo, faculdade de que você está fazendo, meu filho? Filosofia. Eu falei, meu Deus, criei um monstro. E veio de lá com um calhamaço de um livro, assim, desse tamanhão. Olha o livro que eu estou lendo. Gente, eram as 2 Bíblias juntas, assim, e ele não gostava de ler. E aí você olha para essa pessoa, você está interferindo na história dela, não é? Então o reino ele é uma hierarquia, ele tem ordem, tem princípio, sim, mas o princípio fundamental do reino é o amor. E a gente não entendeu como cristãos muitas vezes o que amor significa. Significa o risco de amar uma coisa que não é amável, como Chesterton fala, né? Se você não amar o que não é amável, não é amor. Você tem que amar aquilo que não é amável. Você encontrar virtude naquilo que é bom, não é virtude. Difícil é encontrar virtude naquilo que não é. Então, quais são os princípios do reino? Provavelmente, tudo o contrário dos princípios desse mundo. Aquilo que o mundo diz para você que é bom, provavelmente o reino não vai concordar. Eu tenho que trabalhar numa profissão que me dê muito dinheiro. E o reino não está nem aí para dinheiro. Embora esteja para prosperidade. E defina prosperidade com muitas outras nuances que não é só dinheiro. Eu tenho que... Farinha pouca, meu pirão primeiro, diz o mundo. O reino diz, reparte com o que não tem. Não é? E você vai ser multiplicado. A multiplicação dos pães de Jesus é um princípio do reino. É pegar na mão, receber na mão aquilo que é de um menino e alimentar homens e mulheres com aquilo que um menino entregou. Né? Num reino normal, você recebe as benesses dos poderosos. Jesus faz milagre com o que está na mão dos pequeninos. Então, o reino é totalmente a inversão e os princípios dele são totalmente invertidos. O mundo diz que o princípio é o poder. Você confrontar poder com amor, né? O amor para esse mundo é uma fraqueza, para o reino é uma potência. Ela ama, tadinha, ela é fraca, sabe de nada.
Então, o reino é isso, o reino é ponta-cabeça. Tem até um livro que se chama isso, o reino de ponta-cabeça, que é justamente essa inversão de valores, né, que se apresenta aí. Forte. Dá vontade de ficar ouvindo sem prazo para terminar. Gente, a Cintia, ela é bem emocionada, ela tá quase chorando aqui já. Nossa, falando de tanta coisa linda, né? E de amar as pessoas. É sobre valorizar, sobre amar, sobre descansar no Senhor, né, Bispa? Meu Deus, ufa, deixa eu respirar aqui, filho. Bispa, a gente separou aqui uma pergunta que a gente queria que a senhora compartilhasse com a gente. Sabemos que devem ter muitas experiências pessoais. Isaías e João tiveram grandes experiências de visão do reino, né? E a senhora teve uma que pode contar assim de forma mais resumida, porque devem ter sido muitas, né? Devam ter sido muitas. Alguma experiência de visão do reino que a fez e a faz ter a certeza de que a senhora está vivendo o propósito de Deus, vivendo o plano. A gente estava ontem falando para as mulheres que o plano é salvar o mundo. Não tem outro plano, Deus não tem outro plano. E dentro disso, Deus nos usa nos propósitos dele, né, nos objetivos específicos. Eu defino propósito como a minha participação no plano de Deus, né? Então, Deus coloca propósitos na gente. Um desses propósitos é, de fato, a questão da liderança. Né? Então, são líderes que Deus levanta em determinado tempo, em determinadas instituições. Eu vivi minha vida inteira na igreja metodista. Eu não conheço outra igreja. Não... Então, assim, para mim, eu tenho 2 momentos que eu acho que foram assim diferentes, porque eu sou uma pessoa muito poética das leituras, das literaturas, né? E eu brinco assim que eu não tenho muitos sonhos nem visões, mas Deus fala comigo tudo que eu preciso saber. Mas eu tenho me aberto nos últimos anos da minha vida para um movimento profético que já aconteceu na minha vida antes, na minha adolescência. Eu tive muitas experiências sobrenaturais com Deus. Eu posso te contar uma que há várias testemunhas delas. Nós estávamos uma vez orando lá em Barão de Cocais, num retiro da igreja, embaixo de uma mangueira. E outro dia eu e a minha amiga Débora Coutinho, que é pastora na 4ª região, estávamos lembrando disso, em que nós começamos a orar debaixo daquela mangueira. O pastor Osman Dias Ferraz era o nosso pastor. E nós começamos a sentir um movimento, a presença de Deus, começamos a orar intensamente. Aquele lugar que estava completamente silencioso, começou a girar um vento na nossa volta, assim. E durante muitos minutos nós estávamos orando e aquele vento estava exatamente na nossa roda, à volta da gente, embaixo daquela mangueira, né? E foi um momento em que o pastor entregou uma palavra, né, de que nós seríamos pessoas que Deus iria usar na vida da igreja. E tanto eu quanto ela nos tornamos pastoras depois disso e estamos desenvolvendo o nosso ministério. Muitos anos depois, 2008, 2009, eu estava passando por uma grande crise pessoal, mas eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha e para o exterior, mochila nas costas, lá no meu inglês parco, pobre e singelo. Mas pelo menos eu sabia falar sanduíche coke, então eu não ia morrer de fome. E eu fui para Nashville, onde a nossa igreja tinha um trabalho em parceria com a igreja metodista lá. E numa das noites eu fui convidada para jantar na casa do Vitor, né, da filha do Vitor Pérez, que era o meu anfitrião lá. E quando eu cheguei, a Alma Pérez, ela disse assim, eu quero falar português com você, porque eu aprendi a falar português com a minha amiga Keila, e aí eu nunca tive oportunidade e tal. Ficamos conversando lá um pouquinho. Quando a noite deu a hora de ir embora, ela tinha me emprestado uma jaqueta, estava fazendo muito frio, uma jaqueta de couro que eu tenho até hoje. E aí ela me vestiu aquela jaqueta e ela falou para mim assim, qual é o sonho que você tem para a igreja metodista? E eu estava na minha igreja local, eu comecei a falar as coisas que a gente estava fazendo lá. E ela disse assim, não, qual é o seu sonho para a igreja metodista? Porque Deus está me mostrando que Ele vai te colocar em um lugar onde você vai poder realizar esses sonhos. Então você volta para casa e escreve esses sonhos, né? E eu ocupei e tenho ocupado muitos lugares importantes na vida da igreja. Mas também tenho entendido que não é porque a posição não significa cargo.
eu creio que se amanhã eu não estiver mais exercendo o episcopado na Igreja Metodista, eu tenho uma posição no reino dentro da Igreja Metodista. E essa posição é no contato com muitos pastores e pastoras com quem eu tenho convivido, que têm tido seus ministérios transformados por essa vivência mútua da gente. Então, eu tenho me preocupado com saúde mental, eu tenho me preocupado com saúde espiritual, eu tenho desenvolvido mentorias, acompanhado pastores em um nível de coisas que eu, na verdade, nunca tinha recebido. E vejo o discipulado multinível. Então, o discipulado de células é uma coisa, o discipulado de líderes é outra coisa. E aí, nesse momento, eu tenho me esforçado muito para desenvolver a capacidade de ajudar um líder a melhorar. E nesse período, eu tenho ajudado muitos pastores aqui dentro da Oitava, mas também tenho ajudado pessoas em outros lugares. Mas de vez em quando a gente esquece, como se falou, e a gente começa a duvidar do que Deus está fazendo. E antes do último Concílio Geral, eu duvidei muito do que Deus estava fazendo. E eu sempre tenho umas crises nesses momentos. E eu disse para o Senhor, eu quero abrir o profético. Então, eu vou contar para vocês aqui uma experiência que eu nunca falei dela em público, que aconteceu lá. Eu estava muito, muito em crise, com várias coisas acontecendo, muitas dificuldades, muitas adversidades. E eu entrei no meu quarto e eu disse para o Senhor, eu não quero estar onde o Senhor não quer que eu esteja. Esse foi o nosso combinado desde que eu fui eleita pela primeira vez. Eu disse para o Senhor, eu não quero querer o que o Senhor não quer para mim. E eu estava vivendo uma vida muito boa, numa igreja muito boa. Estava me preparando para um concurso na Universidade Federal de Viçosa e eu ia passar. Eu ia ser professora de jornalismo literário lá. E se eu entrasse naquela universidade, ia ser uma grande oportunidade porque são 17 mil alunos. E eu ia rodar baiana. Estava cheia de planos. Eu sendo professora efetiva, uma universidade aberta à espiritualidade, com muitos grupos de oração. Tinha grupo de oração católica, tinha grupo de oração evangélica, tinha grupo de oração espírita. Eles não têm problema com essa parte da espiritualidade. E eu vou acontecer um negócio aqui. A professora vai ser o meu disfarce para entrar nessa universidade, né? Mas Deus tem os planos dele. No meio disso, no meio do meu doutorado, eu fui eleita. E aí depois, no momento da reeleição, eu estava de novo em crise. Será que é isso mesmo? E eu orei no meu quarto. Eu disse, Deus, não quero estar onde o Senhor não quer que eu esteja. Então, vamos fazer um combinado. Amanhã eu preciso decidir para onde eu vou. Já tinha acontecido a reeleição, então eu já estava para um segundo mandato, mas eu teria de dizer se eu ia continuar aqui na Oitava o que eu queria fazer. E toda vez que eu pensava em ir para outro lugar, a imagem que vinha na minha cabeça era a imagem de Jonas fugindo para Tarsis. Só pensava nisso, só vinha isso na minha cabeça. E Deus fala muito comigo assim. Eu penso em tomar uma decisão, vem um texto bíblico na minha cabeça. Eu acho que esse é o jeito de Deus falar comigo, através da palavra. E eu orei, então eu falei para o Senhor 3 coisas. Senhor, eu quero 3 coisas. Eu quero que o Senhor me honre. Eu preciso que o Senhor me levante. Depois dessas dificuldades que a gente tem passado, eu quero voltar para a minha região reposicionada espiritualmente. Então, de tantas situações difíceis que eu tenho passado, eu preciso que o Senhor me honre. Eu preciso que as pessoas vejam que é o Senhor que está fazendo isso. E não sou eu que estou buscando. Porque para mim é importante que o Senhor chancele meu ministério. A segunda coisa é que eu preciso que o Senhor cuide das minhas filhas. Os primeiros 5 anos que eu passei aqui no Oitava foram muito difíceis para a gente dentro da nossa casa. E a terceira coisa que eu preciso do Senhor é que o Senhor abra para mim uma fonte de renovação dos dons espirituais. Porque eu preciso ter, e a coisa que eu mais quero do Senhor é o discernimento de espíritos. Eu quero olhar para as pessoas e eu quero saber o que está no coração delas em relação a mim, para eu não colocar pessoas nos lugares que o Senhor não quer que elas estejam, e para eu não estar em lugares que o Senhor não quer que eu esteja. Orei desse jeito à noite. E no dia seguinte eu ia pregar de manhã no concílio. Quem quiser pode procurar essa pregação. Ela durou 17 minutos. E eu já tinha essa palavra desde antes de eu ir para o concílio. Quando eu cheguei lá, eu disse aquele texto bíblico assim, contemplai-o e o vosso rosto será iluminado e vocês não vão sofrer vexame. E o concílio estava muito, muito tenso até aquele momento. E eu disse, Senhor, eu vou cacetar esse concílio aqui na exortação. E eu acho que o negócio não vai ficar bom. Me dá outra palavra, me dá uma palavra amena. Tá todo mundo nervoso aqui já. Mas não tive, foi aquela. E aí, em um determinado momento no concílio, eu me fui tomada assim de uma ousadia diferente. Eu gritei pro concílio mesmo, assim, igreja, olha para Jesus. Moça, desceu um negócio lá no lugar.
O povo começou a falar em língua e tal. E se levantou uma pessoa, uma profeta de Deus, e ela foi até o microfone e ela trouxe uma palavra de Deus exatamente na ordem que eu tinha orado. O Senhor declarou ali que iria me honrar, que eu iria florescer. O Senhor declarou que Ele estava cuidando das minhas filhas e da minha casa, que eu não me preocupasse com isso, né? E o Senhor disse que era para eu permanecer onde eu estava. Então eu vim para um segundo mandato aqui no Oitava. A primeira vez eu fui escolhida, disseram que eu ia vir, mas eu tenho certeza que eu estou aqui agora em uma disposição profética da parte de Deus. E que às vezes a gente está nisso, não é pela instituição, nem pela estrutura. Talvez as pessoas não vão ver grandes mudanças, mas eu sei os corações que eu tenho tocado. E o que Deus tem enchido a minha vida e que eu tenho podido derramar sobre os outros. É uma pena que às vezes nem todo mundo vai entender o que você tem para derramar. Mas não deixe de derramar só porque as pessoas não estão entendendo. Existem coisas que só vão acontecer depois que você já tiver ido embora há muito tempo. Mas só começaram porque Deus posicionou você ali. E mesmo contra as circunstâncias ou as pistas que você tem, você prosseguiu. Então essa é a experiência que eu tenho para contar. Grande experiência. Produção, traz um lencinho, Cíntia, a apresentadora tá... É demais, hein? Mas assim, a gente falou, a Bissa falou muito sobre momentos de dúvidas, né? Eu creio que você também aí que tá, assim como eu, a Cíntia também, né? Você que tá aí do outro lado também teve ou está tendo esse momento aí de dúvida, né? Mas para onde eu vou agora, né? O que seguir? Será se é realmente isso que Deus quer para minha vida, né? E aí a gente se pega ali não sabe o que fazer, né? Como que a gente se porta, né? Em um momento de tomada de decisão, porque muitas vezes o plano que Deus tem para mim não é o plano que eu quero, né? Como a senhora falou, né? Ela queria ser professora, né? Só que, calma aí, Deus, não, espera, né? Como que a gente se porta num momento desse, né? Olha, eu aprendi uma vez com uma moça que estava dando um testemunho num evento do Summit, e ela falou assim, a gente nunca deve tomar decisões em momento nem de muita tristeza, nem de grande euforia. Tem 8 anos que eu faço terapia. Eu gosto sempre de falar que eu faço terapia. Muita gente já disse que eu sou fraca porque eu faço terapia, mas a Bíblia diz que quem é fraco, quando a gente é fraca, então que a gente é forte. Então eu prefiro muito mais ser fraca e pedir ajuda toda vez que eu precisar, do que dar uma de forte e ser derrubada na hora que eu não estou esperando. Então, eu diria para uma pessoa assim, qualquer hora que você tem uma decisão para tomar, a primeira coisa a fazer é não ser precipitado nela. Se é uma decisão importante, ela não deve ser tomada rapidamente. Então, uma das coisas que eu aprendi foi respira, mulher. Você fica no desespero e o negócio não rola. Então, acho que essa é a primeira coisa. Segundo, Deus ele tem um jeito específico de tratar com cada pessoa. E se você parar para observar, é como um pai com filhos. A minha mãe e meu pai tiveram 5 filhos, só a mais velha. Eles não tratam com a gente igual. O fato deles não tratarem com a gente igual não significa que eles não nos amem de modo equitativo, porque eu nem falo que a gente ama filho igual também não. A gente ama cada filho conforme o filho necessita ser amado. Tem filho que necessita ser amado calmamente, tem filho que necessita ser amado energicamente. E o pai e a mãe amam conforme o filho necessita. Se eles são pais maduros, eles vão fazer isso. Deus é um pai maduro. Então, Deus tem um jeito de falar com você. E você sabe qual é. Você pode pirraçar, você pode, sabe, resmungar, você pode se inquietar. Mas quando Deus fala com você, você sabe. E muitas vezes as pessoas vão procurar conselho, às vezes entram no gabinete comigo e eu digo assim, Deus já falou com você, cara, o que você tem que fazer? Você tá com medo ou você tá preocupado, mas você já sabe, não é? E aí quando você escuta a voz de Deus, você vai passar por situações. O fato de estar obedecendo ao Senhor, igual é no meu ministério, Deus deu uma palavra profética para mim, não quer dizer que vai dar tudo certo. Quer dizer que eu tenho que continuar nesse caminho mesmo se der errado.
E essa é a grande dificuldade com a gente. Na nossa vida, nós não estamos aqui para nos dar bem. Às vezes, cumprir o propósito de Deus significa nos dar mal. Gente, o nosso chefe morreu crucificado. Por que nós estamos esperando uma carreira diferente? Né? Mas eu acredito que na hora de uma decisão, você também precisa ver o que é que foi que Deus já falou com você no passado e que Ele continua falando. Então, eu não acho que Deus faça microgerenciamento na nossa vida. Eu acho que a maioria das decisões são minhas mesmo. E como eu sou uma pessoa que depende da misericórdia de Deus, Ele vai também me reajustar quando eu tomar uma decisão errada, se o meu coração for humilde. Então, acho que é isso que é o mais importante. Quando você tiver uma decisão para tomar, não queira acertar sempre. É muita pretensão. Respire fundo. Pense no que Deus já falou para você a respeito dessa situação. Qual a coisa que mais combinaria com isso? E escute a intuição que o Espírito de Deus está te dando. Porque, às vezes, eu tomo uma decisão muito difícil, eu digo, isso é muito difícil, eu não queria tomar essa decisão, mas lá no fundo eu encontro paz. Se eu fizer isso, vai dar mais certo. Pode estar o mundo desabando e eu espero lá na frente vai funcionar. E, às vezes, tem decisões que eu tomo que está tudo tranquilo, e eu digo, essa aqui é a mais fácil. Essa aqui, nossa, com o pé nas costas eu tomo ela. Sem pensar muito, porque parece bom. E lá na frente o negócio se estrumbica. Então, acho que não tem receita de bolo. Quanto mais você desenvolve sua maturidade com Deus, mais você vai tomando decisões e vai... Isso aqui é isso mesmo que Deus quer. Você vai recebendo pequenas confirmações e você tem que acreditar nelas. Mas, às vezes, vai dar muito ruim. Quando der muito ruim, Deus tem 2 palavras pra gente. Retroceda. Às vezes você vai ter que retroceder, porque quem está na beira de um abismo, se andar para trás é vantagem, né? Outras vezes Deus vai falar, resista. Você está no meio de uma tempestade, você não está vendo nada, finca o pé onde você está, aguenta o tranco, que quando as coisas clarearem, você decide. Essas são as coisas que eu mais tenho aprendido com líderes experientes e que eu tenho trazido para mim. Não sei se ajuda, se atrapalha, se é muito vago, mas, gente, é isso. É isso. Bispa, e a senhora falando aí sobre a maturidade com Deus, né? Tem a ver com intimidade com Deus. Como buscar essa intimidade? Porque para saber o que Deus quer, eu preciso ter essa intimidade com Ele. Como que a gente pode alcançar esse nível de intimidade com Ele? Também estou procurando. Eu tenho algumas horas na minha vida em que eu acho que eu sou... assim, profundamente madura na minha intimidade com Deus. E aí eu digo, pô, que legal, acho que agora eu fiquei adulta. E tem outros momentos que eu digo, Pai do céu, eu não sei de nada. A minha relação com Deus, ela é uma relação de ternura. Assim, eu acho que Deus comigo, ele é suave, ele é delicado. E eu acho que se ele fosse mais bravo, eu também não aguentava, não. Então, como eu disse no começo, Deus me trata do jeito que Ele sabe que eu preciso ser tratada. E eu tenho um grande temor, muito temor de Deus. Eu tenho muito medo de fazer aquilo que não é o agrado do Senhor. Então, eu também tomo cuidado. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu tenho inveja daquelas pessoas que oram por horas seguidas, que são mais formais nas suas devocionais, e já me peguei muito invejosa de muita gente assim. Aí eu fui ler um livro que eu acho que é muito legal, que chama Igreja Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero, e depois ele escreveu um outro que chama O Líder Emocionalmente Saudável. Eu não lembro bem em qual dos dois, mas num deles ele fala assim, se você quiser ter saúde espiritual, você não pode comparar jornadas espirituais. Esse é o grande risco. Quando alguém me pergunta como é que tem intimidade com Deus, eu vou contar como eu tenho. Mas só que a minha intimidade não é a mesma que a sua. E comparar jornadas é um grande pecado, porque a gente começa a catalogar pessoas e a dizer, esse aqui é espiritual e o outro não é. Então, tem um outro autor que chama Gary Thomas, que escreveu um livro chamado Conexões Espirituais. Saiu há menos tempo esse livro. Quando eu li ele, não tinha versão em português, era o Sacred Pathways,
que eu acho que é um título mais próximo, assim, do Caminhos Sagrados, né? Os Passos Sagrados. E nesse livro ele fala que existem 9 tipos de adoradores. Que ele fez uma pesquisa e descobriu que tinha 9 tipos de pessoas que seguem a Deus. E que todas elas são extremamente importantes. Aí ele vai falar do cara que é ambientalista, o cara que defende o meio ambiente, que ele acha que se ele defender a natureza, ele está exaltando a Deus. E tem base bíblica para isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Se eu estragar o céu, a glória fica afetada. Não é? O cara vai lá e... Tem o outro que é o ativista. Ele acha que se ele lutar pelas causas sociais, e se ele buscar justiça no mundo, ele está manifestando o reino de Deus. Tem o outro que é intimista. Ele vai para o mosteiro e fica reservado. Mas ele escreve, ele produz, e as suas escritas inspiram outras pessoas. Tomás de Aquino foi um desses caras, e até hoje a gente lê sobre ele. Então ele fala que também tem gente que é litúrgico, que gosta da liturgia toda bem desenhada, que gosta daquele culto bem certinho, porque a liturgia conduz as pessoas a Deus. E aí tem um cara chamado Henry Nouwen que gosta de mais disso, que me inspira pra caramba. Então assim, eu olho para todas essas coisas que o Gary fala e eu vejo que a intimidade com Deus, ela é de acordo com o que Deus depositou na sua vida. E você vai adquirir intimidade com Deus conforme você conhecer melhor a você mesmo. E é o que Deus depositou na sua vida. E quanto mais você refletir o que Deus depositou na sua vida, mais intimidade você vai ter com Ele. Porque você vai revelar o tesouro que Ele colocou em você. Então Pedro é um cara importantíssimo na história da igreja. Paulo também é. Tiago também é. João é. E cada um deles tem uma intimidade com Deus. Nem todo mundo reclinou a cabeça no peito de Jesus, porque nem todo mundo gosta de inclinar o peito na cabeça dos outros. Mas João fez. É o jeito dele. E Jesus acolheu João, e Jesus acolheu Pedro, e Jesus me acolhe e acolhe você também. Conheça você mesmo e o que Deus tem depositado na sua vida. Reflita isso. E você vai descobrir a sua intimidade com Deus. Não tem receita de bolo. Que lindo. É diferente do que Deus tem para mim, é diferente do que Deus tem para o Felipe, né? Exatamente. Eu sigo chorando, viu? A Cíntia chorando, eu já sou mais... É isso. Glória a Deus, né? É por isso. O Bispo, assim, a gente fala muito do nosso propósito, né? Do nosso propósito aqui, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que... Qual é o nosso plano, né? Qual que é o plano de Deus para nossa vida? Mas como que a gente consegue, né, associar o nosso plano, né, o nosso propósito, com o propósito do meio, da comunidade que eu vivo, né, da igreja que eu vivo, né? Porque hoje a Igreja Metodista em Palmas tem um propósito, né? E como que eu consigo alinhar o meu propósito com o propósito da igreja? Eu acho que existem maneiras formais e informais de fazer isso. Eu acho que a primeira coisa é aquilo que a gente coloca não só aqui em Palmas, assim, mas no contexto da 8ª região, a gente fez uma definição de discipulado, né, que está nos nossos documentos. E a gente diz que discipulado ele é um estilo de vida no qual uma pessoa espiritualmente madura conduz outra pessoa a uma experiência com Cristo. Então, eu produzo o meu próprio crescimento, gesto o meu crescimento e eu transmito esse meu crescimento na vida das outras pessoas, dando a elas a oportunidade de viver com Deus. E a gente fala disso em 3 níveis. Como é que a gente conduz as pessoas a uma experiência com Cristo? Uma experiência de salvação, que é conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Uma experiência de santidade, que é crescer na vida espiritual. E uma experiência de serviço, que é a gente entregar os nossos dons a serviço de Cristo no mundo. E a gente faz isso, muitas vezes, através da agência do reino, que é a igreja. A igreja é uma agência do reino. Tem muita coisa do reino acontecendo extra igreja, mas a igreja é uma agência do reino. Então, o que Deus está fazendo aqui em Palmas, em todas as igrejas que existem aqui nessa cidade, é uma especificidade de cada comunidade na promoção do reino de Deus, que é maior do que a gente. Não confunda nunca reino com igreja. A igreja é uma agência e o reino é sempre maior do que a igreja. E dentro dessa agência, a gente tem, então, a figura de cada irmão e irmã, de cada pessoa que conduz. Eu acho que está um pouco ligada à ideia de intimidade. Quanto mais você conhece o que Deus derramou na sua vida,
mais você entrega o que Deus derramou na sua vida. E quando você entrega isso dentro da sua comunidade, você vai abençoar essa comunidade com seus dons, com o seu serviço, com a sua presença. A Bíblia fala para a gente não deixar de congregar, porque o ferro também se afia com o ferro, assim como o irmão se afia com o irmão. Então, as tretas, as dificuldades, as desavenças que os irmãos vivem no contexto da igreja são também uma oportunidade de Deus estar aprimorando a gente, tanto quanto o culto bom, o culto abençoado, a liturgia certinha, ou o momento livre, enfim. Não confundir também igreja com culto. Não confundir igreja com templo, porque a igreja é o conjunto das pessoas que adoram a Deus, né? Então, se você quiser descobrir como efetivar o seu propósito na vida de uma comunidade, você precisa descobrir como servir nela, né? Qual é a sua maneira de servir nela. E Deus não está procurando só pastor. Acho que esse é um problema que a gente como igreja tem vivenciado. Todo mundo que acha que é vocacionado pensa que tem que ser pastor. O John Bevere, não sei se fala assim, o sobrenome dele, ele tem um videozinho na internet que ele fala, que aparece assim, contador fulano, apresente os seus frutos. E aí a pessoa diz assim, não, mas eu não sou contador, não, eu sou pastor. Aí ele diz, por isso você não tem fruto, te chamei para ser contador, você quis ser pastor. Você fica olhando para o ministério do outro e indo para essa direção, né? E aí lá ele fala vários personagens, no final aparece uma com os filhos, né? E aí ele fala assim, olha, eu queria te apresentar, você trouxe ao Senhor 1 milhão e não sei quantas mil almas, né, a Jesus. Aí ela diz, não, Senhor, eu só criei 2 filhos, eu nunca trabalhei fora, eu criei 2 filhos, né? E aí ele então fala, né, como se fosse Deus, né? Mas por isso mesmo, você criou seus filhos no princípio da palavra e eles foram para a África, para a Ásia, para não sei mais aonde, e eles converteram essas pessoas e através do ministério deles você está entregando. Susana Wesley foi uma mulher dessa. Ela criou filhos, aconselhou filhos, educou filhos, e isso foi o serviço que ela prestou para o reino de Deus. Então, não confunda também cargo com o seu propósito. Existem pessoas que talvez nunca vão ocupar um cargo na igreja, mas elas plenamente estão cumprindo seu propósito diante de Deus. Eu acho que a lição última que eu tenho aprendido de liderança é que eu tenho que, sempre que possível, alinhar a minha posição espiritual ao cargo que eu ocupo. Se eu puder alinhar essas duas coisas, vai ser o céu na terra. Mas se eu focar só no cargo, pode ser que eu esteja desposicionado espiritualmente. E hoje a minha preocupação maior é estar posicionado espiritualmente, aonde Deus quer que eu esteja. Então eu tenho que ter maleabilidade, que às vezes o Senhor mesmo vai me dar uns toquinhos e vai me botando. Quando Ele for fazendo isso comigo, mesmo que eu gostasse muito de fazer a outra coisa, como ser professora, eu tive que deixar uma coisa que eu gostava para às vezes estar em uma coisa que me gera, às vezes, algum incômodo, porém que me projeta no reino de Deus, onde o Senhor quer que eu esteja. Então, a igreja é o lugar onde a gente exercita os nossos dons de maneira a refinar o nosso propósito, né? Acho que é isso. Amém. Que coisa linda, que rico esse momento. Vou ter que assistir 2 vezes, anotando. Muito bom. Já vamos caminhando para o final aqui, né, Cíntia? Mas antes de finalizar, a gente estava conversando aqui antes de começar sobre alguns e-books, né, que a Bispa tem, né, de 21 dias. A gente ficou curioso, né? Esses Por que 21 dias. Por que 21, né? Tem aí o 21 dias de jejum e oração, 21 dias do coração aquecido, 21 dias de oração com o João, né? Uhum. Eu queria que a senhora discorresse um pouco mais, né? A gente vai deixar o link aqui também dos e-books, né, para você aí ter mais curiosidade. Joia. Eu tenho, desde 1998, que foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu tenho escrito muito. Uma das coisas que é uma base do meu ministério é a escrita, né? Nas redes sociais, lá no Facebook, lá no blog, lá em tudo quanto é lugar, eu estou sempre escrevendo alguma coisa. E no processo do discipulado, eu também sou mentoreada por pessoas diversas. E uma das coisas que a gente é incentivado no discipulado intencional é que
a gente precisa produzir aquilo que vai conduzir a nossa igreja na direção do que a gente está planejando. E no processo do discipulado, uma parte muito importante é a parte da oração. Então, os pastores e pastoras que caminham em discipulado sempre vão ter que ensinar suas igrejas a orar, porque a oração revela a vontade de Deus, a oração manifesta a presença de Deus e a oração revela os propósitos de Deus. A gente estava aqui perguntando sobre isso, não tem como a gente alcançar esse propósito sem orar. E a gente descobriu nesse processo que, usando a experiência de Daniel, os 21 dias são inspirados nessa experiência de Daniel, que orou e ficou 21 dias esperando a resposta de Deus, né? O anjo vem e fala, desde o primeiro dia eu tinha te ouvido, mas o príncipe da Pérsia resistiu 21 dias. É uma simbologia, e ela é bonita, eu gosto muito dos símbolos. E a maioria de nós escreve textos assim de 21 dias para suas igrejas locais. E porque 21 dias não é um período tão longo, mas também não é um período tão curto, permite a gente dar aquelas estiradas de propósito, né? E algumas dessas coisas foram escritas para a igreja local. Alguns desses textos são até um pouquinho mais antigos, que eu escrevi para a igreja local onde eu era pastora, como esse 21 dias do coração aquecido. Eu escrevi pensando também em pastores, usando alguns textos de João Wesley, do sermão dele. Mas também as minhas devocionais que eu transformo em material depois. E eu amo o Evangelho de João, né? E aí eu digo, vou fazer 21 dias lendo João, e o meu propósito é assim, eu vou ler, eu vou escrever um pequeno texto e vou publicar nas minhas redes. E como eu tinha terminado os 21 dias, então eu reuni essas publicações e tenho transformado elas em e-books. Eu acho que propósitos bons, a minha ideia agora, por exemplo, para o concílio, já não é trabalhar 21, mas 14 dias, né? A gente começar dia 1º e ir até o último dia do concílio com esses propósitos, né? Então, são textos devocionais, textos inspirativos, experiências minhas que eu compartilho com a leitura da Bíblia. Geralmente, 1 versículo, 2, nada muito grande, mas que seja uma inspiração diária para as pessoas. E aí eu sempre coloco lá um foco de oração e uma frase, né, que sintetiza aquilo para a pessoa seguir. Então, se alguém estiver em busca de tirar um período para estar com Deus, esse material é um guia para isso, né? Então, bem despretensioso mesmo. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por esse tempo de qualidade, né, que tivemos, né, Cíntia? Muito bom mesmo. Queria agradecer também as pessoas que ficam atrás da câmera, né? Muitas vezes não, elas não aparecem, né? Mas tem o Matheus Pimentel, tem o Pedro Brito, tem a Ada, né? Então, assim, muito obrigado por todos vocês aqui. E obrigado também por você que ficou até o final, né? Então, reveja aqui quantas vezes for preciso. Se você não viu os outros episódios, também veja, porque cada episódio que a gente tá aqui, a gente é ministrado, né? E a gente espera que essa ministração chegue até você, alcance também o seu coração. Então, se você não viu os outros episódios, né, volte aí um pouquinho, né, veja lá os outros episódios. Muito obrigado, um abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus.